Bom, pessoal, o objetivo dessa videoaula é nós trabalharmos com sessões no JSP. Então aqui nós vamos trabalhar, né, com algumas classes que já fazem parte do JSP, né? Uma delas é a classe Session, que ela cria então uma sessão, né? E com a classe Response, que a gente já conhecia, nós vamos aqui trabalhar com o método Send Redirect, que é para fazer redirecionamento, né? Então, qual que é a ideia do nosso projeto? Nós vamos criar... quando a gente está desenvolvendo o site, tem áreas que são áreas expostas, são áreas públicas, e tem áreas que precisam que o usuário ele se identifique, né? Então, para que o usuário se identifique, nós precisamos realmente fazer o login desse usuário. Então, ele só vai acessar determinadas páginas se ele tiver, de fato, né, logado. Então, vamos pegar um caso, por exemplo, do nosso Locacar, né? A tela onde ele mostra os carros, vamos dizer assim, lá, o anúncio, né? A tela de anúncio dos carros, né? A gente consultar os carros que podem ser locados. Isso aí é de domínio público. Mas a tela onde você vai fazer a locação, né, via site, essa tela precisa autenticar o usuário, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar aqui então um novo projeto. Vamos explicar isso aqui num projeto à parte, depois nós vamos implementar no Locacar, né? Nós vamos chamar aqui de então autenticação, vamos chamar aqui de autenticação JSP, né? Vamos usar o Apache, dar um Next e finalizamos a nossa aplicação. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser aqui criar então a nossa página de login. Vamos criar uma página JSP que eu vou chamar de login, né? Nessa página de login, nós vamos fazer o seguinte, vamos desenhar o nosso layout da nossa tela aqui. Então, nós vamos colocar aqui dentro de um form. O form, por enquanto, nós não vamos colocar um action aqui. E aqui nós vamos colocar, então, um label. Label, que é o nosso usuário. Usuário barra label. Aí vamos quebrar uma linha aqui, né? Vamos colocar aqui então um input type text e nós vamos dar o nome para esse input type text aqui de usuário. Vamos quebrar uma linha aqui também. Isso aqui é todo HTML puro, né, pessoal? A gente já está acostumado com esse HTML. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse negócio aqui. E aí nós vamos ter aqui nesse outro label a senha, que é o login, né? O usuário aqui então vai ser uma senha e o tipo aqui vai ser um type password, né? É um tipo senha, então não vai ficar visível. E aí nós vamos colocar aqui um input type. Vamos colocar aqui do tipo submit, porque a validação nós não vamos fazer com JavaScript, vamos fazer já direto na hora que a gente pega os valores ali, né? Submit, então, o valor logar. Perfeito. Muito bem, vamos ver como é que está a nossa aparência aqui. Aqui eu acho que a gente vai colocar um HR, não. E vamos colocar tudo isso aqui, pessoal, dentro de uma... Vamos colocar tudo isso aqui dentro de uma div, né? Para que a gente possa centralizar, deixar bonitinho isso aqui, né? Então, vamos pegar todo essa nossa página de login e vamos colocar aqui dentro da nossa div, né? Então, aqui está ok. Aqui também, vamos deixar tudo bem alinhadinho, perfeito. Show de bola.
Vamos mandar executar essa nossa aplicação aqui. Vamos rodá-lo. E aqui então vamos chamar já a nossa página de login. Login.jsp. Tá feinho, né? Vamos dar uma melhorada nela, vamos usar um CSS aqui para melhorar ela. Vamos centralizar essa nossa div, né? Então vamos colocar uma tag style. E aqui nós vamos criar uma tag, uma classe com o mesmo nome da tag div, né? E aqui nós vamos colocar aqui então um display block. Vamos colocar aqui um widget de 300 pixels. E aí para ela ficar centralizada nós colocamos um margin left alto e um margin right também alto. Acho que isso aí já resolve, já deixa mais bonito, né? Bom, tá aqui, ó. Show de bola, já ficou melhorzinho a nossa tela, né? Esse Hello World aqui tá meio estranho, né? Vamos colocar aqui tela de login. Isso aí. Muito bem, pessoal. Então agora olha o que acontece. Vamos criar uma outra tela, que seria então a nossa tela restrita. Uma JSP vai ser então as nossas locação. Essa nossa tela de locação é o local onde a gente vai estar fazendo a locação dos carros, né? Então isso aqui para nós, olha, vai ser uma área restrita. Uma área restrita, né? Então aqui nós vamos até colocar uma mensagem aqui, ó. Você precisa estar logado para acessar esta área, né? Então, se não tiver logado e tentar acessar essa área, vai ter problema, né? Então, olha o que acontece aqui. Vamos voltar aqui para a nossa tela de login. Aqui na nossa tela de login, no formulário, nós vamos dar um action para ele mesmo, para o próprio login.jsp. E vai estar usando o método post. Mas daí vocês vão dizer, poxa professor, mas para que mandar contra ela mesmo? É que aqui nós vamos fazer uma validação. Aqui nós vamos pegar o recurso do... Nós vamos pegar aqui e vamos validar o usuário e a senha. E aí nós vamos usar aqui então aquele recurso response redirect. O que esse response send redirect faz? Ele pega dentro da mesma requisição e ele redireciona. Então aqui nós podemos estar redirecionando para o locação.jsp, né? Então olha só, se eu executar dessa forma, o que vai acontecer? Se eu vir aqui e tentar acessar o login, olha o que ele vai fazer, ele já foi direto lá para a área restrita, né? Porque o send redirect, dentro daquela mesma requisição que eu estava fazendo para a página de login, como eu tenho esse response send redirect, ele já mandou para a locação. Só que eu não quero que aconteça dessa maneira. Esse send redirect aqui, ó, ele só vai ser enviado para lá caso o usuário e a senha estejam validados. Então nós vamos fazer o seguinte teste. Se, primeiro nós precisamos pegar, né, o usuário, string usuário, que nós vamos pegar então usando o request, que a gente já conhece, então esse objeto request, né, ponto getParameter. GetParameter. Então aqui nós vamos pegar o nosso nome, né, que é esse nome, é o usuário, né, pessoal? É o name daqui, né, esse usuário. Perfeito? E aí vamos copiar aqui também a nossa senha. Aqui então vou estar pegando a senha e vamos chamar aqui também de
senha. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, nós nesse momento nós não vamos estar acessando o banco de dados, mas aqui é o momento onde numa aplicação real você vai acessar o banco de dados para ver se esse usuário, essa senha realmente está cadastrado. Aqui nós só vamos verificar se ele foi informado, né? Se ele não for informado, ele continua no login. Se ele for informado, já vai para o redirecionamento. Mas nós vamos considerar numa aplicação real que vai se consultar no banco, vai verificar se esse usuário e essa senha de fato estão cadastrados, né? Nós vamos fazer pelo caminho mais curto, né? Porque a lógica depois seria a mesma, só teria todo o trabalho de acessar o banco de dados, né? Nós só vamos fazer a seguinte validação: se o usuário, né, ele for diferente de null, né? Então ele não é null, e a senha também for diferente de null, então nós vamos fazer isso. Só que nós temos um problema, né? Eu gosto de deixar isso aqui separado, os testes, né? Esse aqui é o primeiro teste, o segundo teste. O que pode acontecer que nós temos que validar também é se esse usuário, né? Esse usuário, ele não é empty, né? E a senha também, se a senha, veja que se a senha for vazia, ela já é diferente de null, então vai dar verdadeiro. Então eu tenho que testar aqui também se a senha é diferente de vazio, né? Então senha, né, ponto isEmpty. Dessa forma, o que está acontecendo? Se tudo isso aqui for verdade, se o usuário não for nulo e não for vazio, se a senha não for nulo e não for vazio, então o que a gente faz? A gente dá o send redirect lá para esse cara, né? Muito bem, vamos fazer por etapas aqui. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos deixar limpinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo quebrar a linha aqui, só para facilitar o teste. Dá para quebrar tranquilo. Então, olha só, o que vai acontecer? Se eu vir aqui e tentar acessar agora o login, que a gente viu que antes ele foi direto para cá, né? Olha o que vai acontecer. Eu posso estar clicando quantas vezes for necessário, mas olha só, como o login ele está vazio, então ele não direciona. Então o send redirect só vai funcionar se o usuário for diferente de null, se a senha for diferente de null. Se o usuário não estiver vazio, lembra que essa ponto de exclamação antes ele dá uma negação, né? Aqui eu estou perguntando se ele está vazio e tem o exclamação antes, então eu estou perguntando se ele não está vazio. Então, olha só, se eu vir aqui e digitar um valor, vamos digitar aqui, por exemplo, Wilson Moro, DD. Opa, vou colocar a senha aqui, 1, 2, 3. Opa, meu password não funcionou. Olha só, então agora ele veio aqui para a área restrita, né? Então, veja bem, nós temos aqui uma situação onde, se eu não informar nada, ele não vai avançar. Ou seja, ele não vai conseguir chegar na locação enquanto não informar o usuário e senha. Só que aqui tem um detalhe, pessoal, tem um furo no sistema. Veja que o web ele trabalha para requisição. Então, eu não estou mandando aqui através do clique do botão. Mas se eu vir aqui e digitar locação.jsp, ó, ele foi. Então é isso que eu tenho que evitar. E como é que eu vou evitar isso? Então é aí que entra a ideia da sessão. É aqui que eu vou criar a sessão. Então o que eu vou fazer? O seguinte, ó. Se eu chegar nesse ponto aqui, ó, que eu entrei aqui para fazer o redirecionamento, então significa que isso aqui deu certo, né? Aqui nós teríamos que estar consultando o banco de dados, mas nesse momento nós vamos partir do princípio que esse usuário, essa senha está cadastrado. Então aqui a gente vai criar então o objeto session. Session.setAttribute e vamos dar o nome para o atributo de usuário. E aqui nós vamos passar o valor que nós queremos para esse usuário. E aqui nós vamos passar o próprio nome do usuário. Essa senha, né? Esse usuário que foi digitado, né? Então aqui o que eu fiz aqui? Opa!
aqui eu criei a sessão, né? Então agora eu criei a sessão, beleza. Criei a sessão e estou redirecionando para lá. Bom, vamos ver como é que está acontecendo aqui, ó. Se eu clicar aqui não funciona. Se eu clicar aqui, olha só. Se eu vir aqui, informar um valor, 1, 2, 3, beleza. Loguei, fui para lá. Ah, beleza, mas aí até aí tá normal. Agora se eu vir aqui e criar a locação. Locação. Pronto, tá funcionando ainda. Ué, mas eu não criei uma sessão? Na verdade, o que eu tenho que fazer agora? Como eu criei, eu só vou criar a sessão aqui no clique do botão. Então eu tenho que vir aqui na minha locação e fazer uma verificação. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um script PHP, um script JSP, onde eu vou criar um usuário, uma string usuário, e ao invés de ele pegar um request parameter, ele vai pegar um session.getAttribute. Qual que é o nome do nosso atributo da sessão, que dá o nome para a nossa sessão? Opa, é o usuário. Né? Usuário. Usuário. Pronto, agora eu estou pegando, então, ó, o set foi dado aqui no momento do login, né? E agora, ó, olha o nome da sessão, é esse nome aqui, tá? Não é o valor. É esse nome que está sendo passado aqui entre aspas, né? Então, eu peguei esse aqui. Só que tem um detalhe, se a gente olhar esse getAttribute, ele retorna um objeto. E nós estamos querendo carregar numa string. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Temos que fazer um casting. String, ó, uma string. Agora, então, olha só. Se eu fizer isso aqui, ó, alt, ponto, print, usuário, o que a gente vai ver? Que se o usuário, se esse usuário, se esse atributo existe, então o que vai acontecer? Ele vai imprimir o login. Então, olha só, atualizei. Nós vamos vir aqui, Wilson Moro. Pode pegar qualquer nesse aqui mesmo. Logar. Olha o que aconteceu. Pegou aqui, ó. Passou o usuário, né? Se eu pegar aqui sei lá, vaca amarela. Esse é o usuário do cara. Tá lá, ó, pegou a vaca amarela. Se eu vir aqui, ó, e digitar, tá vazio, né? Cheguei aqui nessa tela. E tentar acessar aqui o locação. Ó, ele acessou com vaca amarela, porque agora tem uma sessão aberta, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, ainda no nosso login aqui, né? Nós podemos fazer o seguinte, fazer assim, ó, session, a session que estiver aberta, eu vou chamar aqui, é só invalidate, eu acho que é esse aqui mesmo. Por que ele não está funcionando aqui? Session, aqui ó, esse carinha aqui, esse aqui fecha a sessão. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu vir aqui, vamos atualizar isso aqui, né? Vou clicar aqui em logar. Ó, ele redirecionou para ele mesmo. Se eu vir agora aqui e tentar acessar o locação, opa, ele não invalidou a locação. Ele não invalidou a sessão. Nós temos que invalidar essa sessão aqui. Que agora o meu navegador, ele manteve aquele cache, né? Então, vamos vir aqui, histórico, limpar dados de navegação, não sei se ele vai limpar dados de sessão também. Vamos ver aqui, cookies, senhas e outros dados de login, vamos excluir, configuração de site, dados de cookies e outros dados de site, e eu acho que ele não vai excluir a sessão, mas
tudo bem. Aqui a gente fecha isso aqui para mostrar isso. Qualquer coisa a gente fecha o navegador e abre de novo. Pronto. Vamos fechar isso aqui. Logar, estou tentando logar, não vai, né? Não vai. Então eu vou vir aqui e vou tentar acessar direto a locação. Vamos ver se essa sessão ela ainda está em memória. Ah, ela está como null. Perfeito, está como null, ó. Não tem mais sessão. Então o que eu preciso fazer agora? Aqui eu vou testar, é exatamente isso que eu queria, né? Então vou tirar esse invalidate daqui, depois a gente vai usar ele depois, né? Uma outra situação. Mas olha só, aqui eu criei a sessão, né? Se deu certo, usuário e senha está ok, essa senha e usuário existem, então eu seto o atributo usuário para criar a sessão, direciono para a área restrita. Aqui na área restrita, então, antes de mostrar os dados, né? Antes de mostrar os dados, eu vou fazer o seguinte. Se o usuário e essa sessão existe, então eu vou fazer o seguinte teste. If, né, usuário for igual a null, significa que a sessão não existe. Então, o que eu faço? Eu vou dar um response ponto send redirect, ou seja, vou usar aquele recurso de redirecionar dentro de uma requisição, para onde? Para o login.jsp. Ou seja, agora, caso ele só vai imprimir esse usuário aqui, ó, caso ele não entre nesse send redirect. Porque se ele não tiver uma sessão, ele vai voltar para o login. E é exatamente esse efeito que a gente espera. Então, se eu der um atualizar aqui, olha só, está na locação, né? Ó, jogou para o login. Então, se eu vir aqui e forçar, né? Vou forçar a entrar na locação. Veja, eu estou tentando. Opa, estou forçando a entrar na locação, ó. Estou forçando, ó, locação. Ó, beleza. Olha o que vai acontecer. Quando eu der um Enter, ele vai voltar para o login. Justamente por quê? Porque ele não tem a sessão aberta. Agora eu vou vir aqui e vou informar a vaca amarela. 1, 2, 3, logar. Bem-vindo, vaca amarela. Então agora nós conseguimos chegar nessa área restrita. Então aqui o usuário pode estar fazendo o que ele quiser nessa área restrita. É assim que funciona, por exemplo, num site de e-commerce. Então o carrinho de compras você vai montando, mas quando você vai para fazer o pagamento, você precisa entrar naquela área restrita, onde você vai estar informando dados que são dados vitais, né? Mas ainda no nosso site, no nosso exemplo aqui, está faltando uma coisa fundamental. Nós vamos criar aqui uma forma de sair, né? Então, sair dessa sessão. Eu quero encerrar a sessão. Então, nós vamos colocar aqui um link. Poderíamos colocar um botão, né? Mas vamos colocar um link. E nós vamos, então, para a tela de logout. Logout.jsp, né? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, logout. E vamos fechar, então, aqui o nosso link, né? E agora, então, o que eu vou fazer? Vou criar a minha página, né? Se eu vir aqui, eu vou atualizar, né? Vou atualizar certinho. Ó, como eu tenho uma sessão, ele continua chegando aqui, né? Continua tendo essa sessão, né? Essa sessão, pessoal, pense o seguinte, a sessão é como se fosse uma variável de escopo global, né? Tanto que assim, ó, quer ver, ó, eu vou, antes de fazer o logout, vamos criar uma segunda página aqui. Vamos chamar de nossa página ultra secreta. Ultra secreta. É a nossa página ultra secreta. Então ninguém pode entrar ali se não tiver essa validação, né? E a gente vem aqui então nessa nossa página ultra secreta e nós vamos copiar esse código aqui, ó. Vamos copiar esse trecho de código aqui, ó. Né? Isso que a gente vai colocar na nossa página ultra secreta, só isso. Caso a sessão não exista, ele vai redirecionar para o login, senão ele vai imprimir o usuário, né? E vamos mandar imprimir o usuário aqui de uma forma um pouquinho... Vamos mandar imprimir dentro de um P, né?
E para a gente ser bem discreto, opa, faltou aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui dentro colocar um style. Vamos colocar um style aqui. Onde nós vamos colocar o nosso parágrafo. Ele vai ter um font size de 48 pixels. E ele vai ter um color red. E ele, como ele é discreto, né? Ele vai ser discreto, né? Muito discreto, porque é o secreto. Cadê o B? Background color. Vamos colocar aqui, puxou amarelo. O vermelho no amarelo deve ficar uma delícia, né? Vamos lá. E olha só então. Aqui eu vou chamar aqui pelo meu navegador. Nós não temos nenhum link ainda, né? A minha página ultra secreta. Opa, ultra secreta.jsp. Tá aí, olha só. Né? Opa, mas ele não trouxe. Ah, claro. O que eu fiz aqui? O que o inteligente fez aqui? Eu tenho que fechar aqui, né? O mais. E o mais e fechar aqui, né? Salvei. E agora, olha só, ele deve aparecer vaca amarela escrita em vermelho no fundo amarelo. É isso aí. Então percebam, pessoal, que todo o site tem agora esse conteúdo aqui. A partir do momento que logou, enquanto não fizer o logout, essa variável que você consegue pegar aqui com o que nós pegamos aqui, né, com o get attribute, né, session get attribute, o nome do atributo. Essa variável aqui ela pode ser recuperada em qualquer página do teu site, né? Então aqui no login nós fizemos a atribuição, nós fizemos o set para esse atributo, né? Muito bem, então como é que a gente vai fazer agora, né, o logout? Fizemos o login, agora vamos criar o nosso logout. A nossa página de logout vai ser uma página bem tranquila. Logout. Essa página de logout aqui, nós vamos acabar com tudo isso aqui. Nós não vamos deixar código HTML nenhum, porque nós nem vamos ver essa página aqui. Nós só vamos aqui abrir o script JSP. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a session que está aberta, né? Ou seja, esse objeto aqui ele foi criado quando a gente dá um get attribute, né? Ou um set attribute ele é criado. Então agora nós vamos chamar a opção invalidate. E feito isso, então nós vamos chamar o response.sendRedirect para a página de login, que é a nossa página principal, .jsp, né? Então agora, beleza. Vamos olhar aqui, ó, na nossa página de locação, nós temos aqui um link que vai para logout.jsp e no logout.jsp nós simplesmente invalidamos a sessão e reencaminhamos para o login. Então vamos lá, atualizamos, vamos sair da ultra secreta, vamos voltar para a nossa pasta de locação. Veja que a nossa vaca amarela ainda está na onda, ainda está logado, né? Então se eu clicar em logout, olha a mágica, cliquei em logout, invalidou a sessão e foi para a tela de login. Bom, vou tentar acessar a minha página ultra secreta. Ultra secreta. Não tem sessão, volta para o login. Vou tentar acessar novamente a minha página locação. Não tem sessão, volta para o login. Vamos colocar agora aqui o boi marrom. E a senha 1, 2, 3. Logar. Pronto. Ó, o boi marrom. Se eu for lá na ultra secreta, né? Na ultra secreta, o boi marrom também está ali presente, né? Clicando em logout, eu volto para o login, né?
Então esse é o processo de autenticação, que a gente pode, né, então aplicar nos nossos sites. Evidentemente aqui, né, aqui nós só validamos o que o usuário digitou, mas aqui a gente poderia estar fazendo uma consulta no banco de dados, né? Você teria que ter um cadastro, né? Um cadastro de usuário, onde você vai guardar, evidentemente, uma senha criptografada, né? Ah, por isso que ele está aqui, ó. Faltou o type, né? Você vai estar gravando, então, uma senha criptografada, né? Para o teu usuário. E aí você vai fazer a consulta no banco de dados, né? Se esse usuário existe, então você seta o atributo e redireciona para a tela que o usuário está solicitando.